Estamos chegando aí no finalzinho do nosso trimestre, só faltam 4 lições. Hoje a gente está na lição de número 10. Eu vou pedir a ajuda de alguém que possa trazer para a gente o título da lição e o verso principal. Lição 10. Lembre-se e não se esqueçam. Verso para memorizar. Lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a esse lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Deuteronômio 9:7. É interessante que a lição dessa semana ela vai costurando um tema que é recorrente desde a primeira lição, que é essa questão de como o livro de Deuteronômio faz o povo, ou provoca o povo, a rememorar o seu passado em diversos aspectos desse passado. A lição dessa semana ela se centra especificamente nessas duas palavras, né, nesses dois conjuntos de palavras, o lembrar, que é a forma positiva, e o não se esquecer, que é a forma negativa, para a mesma ordem, né? Não se esquecer é lembrar, e lembrar é não se esquecer. Portanto, são sinônimos, um na forma negativa e outro na forma positiva, para a ênfase que é o texto de Deuteronômio. A pergunta é, por que o autor se prenderia a uma lição em específico para falar de lembre-se e de não se esqueça, uma vez que a gente já viu isso várias vezes nas lições anteriores, em uma ou outra parte das lições. Até mesmo quando a gente observava a maneira como Deus convidava o povo de Israel à obediência, essa questão da lembrança estava lá. Quando a gente observa a chegada a Canaã e a necessidade de fé que esse povo teria que desenvolver para adentrar a terra prometida e enfrentar os inimigos que lá estavam, isso dependia de como eles se lembravam das coisas passadas. A gente já viu isso de forma recorrente. Por que de novo? E por que especificamente, né? Por que um foco exclusivo nessas duas questões? Lembrar-se e não se esquecer. Há uma questão importante aqui, que é o fato de que o autor tem tentado, desde o início do trimestre, trazer à tona que o livro de Deuteronômio não é um texto de um povo do passado, mas é um texto que funciona para a gente no século XXI, no tempo do fim, no final do tempo do fim, ou seja, após o início do juízo em 1844, o texto de Deuteronômio continua sendo uma verdade presente, com várias características que são similares entre o comportamento daquele povo que chegava a Canaã pela segunda vez, 40 anos depois de caminhar pelo deserto, e o que acontece conosco no período laodiceano, né, no período último da história, com um povo que tem toda a verdade, tem toda a história da verdade disponível para si, tem adiante dele a proximidade da redenção, a terra prometida, no nosso caso, a terra prometida em definitivo, no caso de Israel, a terra prometida enquanto perspectiva terrestre. Ou seja, a similaridade ela é muito forte entre essa geração do povo de Israel que vai adentrar Canaã e a geração do último tempo da história. Portanto, o destaque que o autor faz a essa questão do lembrar-se e do não esquecer tem a ver com coisas importantes para o nosso tempo em relação a estes termos. E mais do que a gente repetir aquilo que já vimos nas outras lições, o chamamento a alguns textos que já são textos conhecidos e clássicos para a gente a essa altura, devem ser textos que nos permitam fazer ponte com os nossos dias. Então, a primeira referência que nós vamos ser lembrados, com o perdão da redundância, na lição dessa semana, é de uma cena lá no início da Bíblia, no capítulo 9 de Gênesis, conectada, obviamente, com os eventos do capítulo 6, 7 e 8, o dilúvio, é a cena do arco-íris, a forma como o dilúvio passou e Deus vira a Noé e faz uma promessa. E essa promessa baseada em um sinal, o sinal chamado arco-íris. Esse sinal, que na realidade é um fenômeno físico, né, um fenômeno de ótica posterior ao dilúvio,
E um fenômeno que é possível na forma como o vemos, exatamente por conta do dilúvio, né? A maneira como o dilúvio impactou a Terra e impactou a atmosfera, permite hoje que esse evento se repita, esse arco-íris aconteça nos períodos de chuva ou nos períodos de alguma densidade de nuvens distintivas no céu. Por que é importante olhar para esse arco-íris para entender a figura do lembrar? E o que esse lembrar traz para a gente? A primeira referência do lembrar que está no arco-íris, curiosamente, não é do ser humano, é de Deus. Deus sendo lembrado de algo. E o ser humano, ao olhar para aquilo, vai lembrar que Deus se lembra. É um binômio interessante esse lembrar humano e lembrar divino. Toda vez que nós olhamos para o arco-íris, ou Noé e os seus descendentes olhassem para o arco-íris, eles deveriam lembrar de que Deus se lembra. Ou, em outras palavras, eles deveriam lembrar que Deus não se esquece. E isso tem duas dimensões importantes para a gente atentar. Lembrar que Deus se lembra da gente e lembrar que Deus não se esquece da gente é importante. Quando eu lembro que Deus se lembra de mim, isso significa que Deus não passa batido e não passa panos quentes pela falta de integridade humana. Assim como lembrar que Deus não se esquece da gente, é também entender que Deus, de forma misericordiosa, quer salvar e não condenar. Mas a escolha é minha. Portanto, a primeira lembrança da lição dessa semana é uma lembrança de um ponto em específico na história que dimensiona de maneira muito clara a mão de Deus contra o pecado, ao mesmo tempo que a mão de Deus a favor do que crê, do que tem fé e do que aceita o convite de Deus e entra na arca. O arco-íris deveria ser, para todos os descendentes de Noé, uma lembrança dupla. A lembrança de que Deus se lembra e a lembrança de que Deus não se esquece. O que isso tem a ver conosco no século XXI? Depois de 6.000 anos de história e depois de 2.000 anos de história desde a cruz, talvez para alguns de nós a perspectiva de que Deus se lembre já seja algo muito distante ou em alguns momentos da vida fica algo muito vago, etéreo. Assim como a expressão de que Deus não se esquece também fica etérea. E talvez olhar para o arco-íris seja uma forma de lembrar que Deus olha com detalhe o ser humano, como em Gênesis 6 e 7 a gente vê. Assim como ele olha com cuidado, o que a gente vê em Gênesis 7, 8 e 9, na expressão da história de Noé, Deus olha com cuidado os seus filhos. E ainda que às vezes pareça que ele tenha se esquecido de nós, pelas condições do mundo ou pelas condições da maldade, na realidade ele nunca saiu de perto. Essa é a primeira coisa interessante desse lembrar olhando para o arco-íris. A lição vai continuar com um olhar para um texto em específico do livro de Deuteronômio, que é o capítulo 4, texto esse que a gente já vem olhando há algumas lições aí, umas 4 ou 5 lições em sequência, a gente volta a esse texto do capítulo 4, e há uma razão, é porque esse texto ele é central, né? Ele é um texto que evoca essa questão da lembrança do que Deus fez pelo povo de Israel no passado, ele traz à tona o comportamento equivocado de Israel no passado, ao mesmo tempo que traz também a percepção para esse Israel de que, a despeito da forma como ele agiu, Deus continua no seu olhar, tendendo a misericórdia para com Israel, mas espera que Israel responda a isso de maneira afirmativa. E aqui, essa expressão que a lição vai usar de tempos passados, é uma expressão de olhar para a história. Perceba os detalhes da sua história, olhe para a sua história e compreenda em que partes da sua história Deus esteve presente na ação de lembrar-se de você, ou na ação de não esquecer-se de você.
Olhar para o passado é ter certeza de que Deus não agirá de maneira diferente hoje ou no futuro daquela que ele agiu no passado, porque Deus não muda. Portanto, se alguma coisa vai mal, não é porque Deus mudou, é porque nós mudamos. Porque Deus é o mesmo e age para conosco da mesma maneira. Isso não tem a ver com a maldade do mundo, tem a ver com ir mal no sentido da estrutura interna do ser humano em relação à sua perspectiva de Deus. Porque do lado de fora vai continuar tudo mal do mesmo jeito até que Cristo venha, porque estamos num mundo de pecado. Mas do lado de dentro pode haver paz. E olhar para as coisas passadas é que nos permite essa paz. Porque a partir destas coisas do passado e da maneira como Deus agiu no passado, conosco e com todos os que nos antecederam, que nos permite olhar para o futuro com a tranquilidade de que Deus continuará cuidando das coisas. Nada passa sem que Deus perceba. Nada passa fora do alcance dos olhos de Deus. A grande pergunta é o que Deus espera dentro desse contexto, ou seja, qual é a expectativa que Deus tem dentro desse contexto em relação a esse olhar para trás e olhar para frente na atividade humana, o que Deus espera que o ser humano faça quando perceba isso, quando entenda isso pelo qual Deus passou. Eu vi uma mão levantada, alguém queria alguma pergunta, alguém queria falar, ou foi só impressão minha? Foi só impressão? Ok. Continuando dentro dessa mesma estrutura, dessa caminhada de provocação dessa lição, a gente vai ter um outro tipo de chamamento de Deus, que é tenham cuidado para que não se esqueçam. E aí vem uma situação interessante, né, que são as diversas formas diferentes de tomar cuidado. E isso acrescenta às duas palavras centrais da lição, lembrar e não esquecer, um segundo conjunto, que é essa questão de cuidem para que não se esqueçam, cuidem para se lembrar. E essa expressão cuidar, ela aparece com várias traduções diferentes e aplicações diferentes ao longo da Bíblia, que vão desde guardar, vigiar, proteger, preservar. E quando elas se juntam com essa expressão do lembrar, a gente tem algumas coisas que saltam aos olhos. Por exemplo, lembrar para guardar e guardar para lembrar. O sábado está atrelado a essas duas palavras. Guardar o sábado é cuidar para que ele aconteça da forma certa. Lembrar do sábado é também cuidar para que ele não saia do radar. O lembrar histórico do sábado é lembrar porque ele existe. O lembrar presente do sábado é o lembrar da nossa identidade. O não esquecer do que fazer no sábado é lembrar de quem é Deus, que nos deu o sábado, e, portanto, por conta de sua santidade, a minha resposta é obediência. Portanto, esses termos que vão se juntando e criando conexões na história bíblica, desde Deuteronômio até Apocalipse, de alguma maneira eles chegam até o nosso tempo com as mesmas intenções. Será que 6.000 anos depois da história eu me esqueci do impacto daquele primeiro sábado na história de Adão? Será que depois de 6.000 anos de história eu me esqueci do impacto da notícia para Noé do que seria o dilúvio e de que ele tinha que construir um barco no meio do nada e aguardar chuva que nunca tinha caído? Percebe que essa conexão dessas palavras, lembrar e não esquecer, atrelado a cuidar, guardar, vigiar, preservar, proteger, vão criando um corpo, né, uma estrutura ao Evangelho, que para quem vive na última fase da história, pode ser bastante significativo para manter a fé, manter o foco e continuar fazendo as coisas que Deus espera. Há uma outra coisa nesse lembrar, que é lembrar do ponto negativo da história. Ou seja, lembrar que Deus se lembra.
Significa lembrar que se a gente faz besteira, Deus se lembra. Se a gente sai dos trilhos, Deus se lembra. E em algum momento virá cobrar, né? Virá pontuar isso. Como também a parte negativa de que Deus se lembra pode estar ligada a uma parte positiva de que eu tome consciência de que Deus se lembrou e me arrependa. E, portanto, o lembrar e o não esquecer também tem a ver com perdão e arrependimento. Algo que a gente estudou em algumas lições aí atrás. O que significa dizer que se eu tenho consciência de que Deus está atento, eu também posso ser levado à consciência de que ou eu tomo jeito e me arrependo, ou eu sofrerei as consequências do lembrar. Se eu me arrependo, Deus virá e a sua mão me cobre com a misericórdia e soluciona o problema que eu estou enfrentando. Porém, se eu não reconheço quem é Deus e quem eu sou, muito provavelmente não virá a solução que eu espero. Ao contrário disso, virá a mão de Deus forte sobre o povo, sobre mim, como veio sobre o povo de Israel. E esse é um outro aspecto dessa situação ligada ao lembrar. Outra questão ligada ao lembrar e também ligada ao arrependimento genuíno e ao perdão é a rebeldia. É a certeza de onde está a solução, mas eu ignoro a solução, ou seja, me cego por provocação pessoal, me auto-cego, entre aspas, e faço isso porque eu não quero ver nem Deus, nem sua lembrança e nem sua misericórdia manifesta em mim, porque eu não quero reconhecer aquilo que há de erro. E isso é rebeldia. É interessante que essa rebeldia ela vai assumindo características, ela vai assumindo formas e matizes que, de alguma maneira, ilustram coisas que o passado já apresentou. Por exemplo, uma das coisas que vocês vão reparar no estudo da lição dessa semana são as desculpas que foram dadas lá no período do dilúvio, e para quem for ler o texto ampliado, a lição faz referência a esses textos, vale a leitura do período do dilúvio. As pessoas que viviam o período do dilúvio com Noé, elas encontraram formas de responder tecnicamente e cientificamente, de maneira contrária, obviamente, ao sermão e apelo de Noé. E, curiosamente, elas encontraram na estabilidade de Deus e da sua lei a desculpa perfeita para o porquê não poderia chover. As leis de Deus são tão perfeitas e tão sincronizadas e tão bem estabelecidas que nem Deus pode quebrá-las, sem que ele mesmo sofra os prejuízos. E por isso, não vai chover. É interessante que você passa 2000 anos na história e vem para o século 21, 2000 anos da história de Cristo, 4000 anos da história do dilúvio, e a humanidade encontra nas mesmas estruturas a resposta do porquê o dilúvio não ocorreu. As leis são tão perfeitas, elas são tão síncronas que não há nenhuma evidência de que um dilúvio sobrenatural pudesse ocorrer. A mesma desculpa que os antediluvianos usaram para não crer que o dilúvio viria é a desculpa que os pós-diluvianos usam para dar para que o dilúvio não tenha acontecido. O que mostra que a rebeldia não tem limite. O ser humano, ele não age com consistência e integridade, não há limites para a estupidez humana. E esse é um outro aspecto importante de se lembrar. Porque a história está recheada desses exemplos, a Bíblia está recheada desses exemplos para mostrar o quanto a humanidade, em todas as épocas, se comportou no seu estado de rebeldia de maneira muito parecida. Podem mudar as circunstâncias, podem mudar a sofisticação dos elementos usados nas desculpas humanas, mas a essência é sempre a mesma. O que mostra que nos últimos tempos a essência da rebeldia humana continuará sendo a mesma. E lembrar-se disso é também lembrar que toda vez que chega no limite, Deus intervém. E, portanto, eu posso ter certeza de que ele vai fazê-lo outra vez.
Um último aspecto interessante dessa questão do lembrar, que a lição traz lá na quinta-feira, é lembrar do período de escravidão. Não é exatamente a nossa lembrança, não fomos necessariamente escravos da forma como Israel foi no Egito, mas podemos lembrar da outra escravidão que temos, que é a escravidão do pecado. E em compreendendo os efeitos da escravidão do pecado, a gente poderia entender quais são os benefícios da salvação. E nesse sentido, os textos de Deuteronômio 4, lá no verso 9, no verso 30, no verso 40, eles trazem referências importantes sobre isso. Essa percepção de que fomos presos, estivemos escravos dentro do contexto do pecado, e uma vez libertos podemos obter as benesses, os benefícios de estar liberto, é o convite que Deus nos faz. Quando Deus nos pede obediência, Ele não pede obediência porque eu tenho que obedecê-lo. Ele mesmo diz, faça isso porque isso é para o seu bem. Faz isso porque aí você não será escravo. Faz isso porque não vai ter problema no final. Age diferente desse protocolo e você volta a ser escravo. E você já foi escravo uma vez, vai querer voltar a ser. Você já viu como era ruim, quer voltar para lá. Deus cria esse balanço entre o passado, o presente e o futuro para pontuar. Faz algum sentido aquele que foi escravo e agora é livre querer voltar a ser escravo? É uma coisa interessante, porque se você pensar na escravidão secular, pensando na escravatura brasileira, quando você teve a abolição, um dos fenômenos curiosos da abolição da escravatura, seja no Brasil ou na América, foi o fato de que vários escravos voltaram para os seus donos para trabalhar para eles como escravos. Não mais como escravos no sentido primário, mas como trabalhadores sem salário, apenas pelo pouso e pela casa, porque não tinham aonde trabalhar. Não é esse tipo de libertação que Deus deu da escravidão. Deus tirou Israel do Egito e os colocou como nação, em condição de prosperidade e bênção. Por isso a estupidez de retornar a ser escravo. Não há nenhuma estupidez em os escravos da época da abolição brasileira retornarem a ser escravos. Aliás, era sábio retornar a ser escravos, porque não havia o que fazer, era isso ou morrer de fome. Até que as coisas se ajustassem e houvesse trabalho, e houvesse salário, e houvesse possibilidade de manutenção. Mas no caso de Deus, não. A primeira coisa que Deus já faz quando saem do Egito é dar comida. Não lhes faltaria comida nem um dia enquanto estivessem no deserto. A segunda coisa é dar leis. Não lhes faltaria dignidade e nem percepção de cidadania. A terceira coisa é dar um lugar. Vocês têm uma terra que mana leite e mel e ela é de vocês. E a quarta era dar os instrumentos para aquela terra ser conquistada e ter prosperidade nela. Ou seja, Deus deu tudo. Não havia absolutamente nada que Deus não tivesse dado naquele tempo. Porém, tem uma coisa que Deus não fez. Deus não andou, Deus não empurrou, Deus não forçou a entrada e Deus não conquistou a terra para eles. Deus deu tudo, inclusive os meios, mas a decisão de fazê-lo era do povo. Ou seja, Deus não lhes tirou o livre-arbítrio. E essa é a diferença da escravidão. O escravo não tem escolha. Os israelitas tinham escolha. Eles receberam tudo, exceto aquilo que dependia de escolha. O que isso tem a ver conosco? O remanescente. Deus também promete as mesmas coisas. Ele nos dá tudo. Mas aquilo que depende da nossa escolha, Ele não nos dá. Ele aguarda que nós escolhamos. Por isso essa expressão do tome cuidado e essa expressão do não se esqueça que Deus não se esquece, não se esqueça que Deus se lembra, essas estruturas, elas têm a ver com a gente de forma direta, principalmente porque a gente está muito longe do período histórico em que esses textos foram escritos. E a tendência é essas palavras perderem força quando a gente para de lembrar. De tudo isso, ainda sobra um último conselho. Qual é o conselho? Se você entendeu, se eu entendi o que significa isso, o texto nos pede que ensinemos isso às novas gerações. Passe aos seus filhos
aquilo que eu estou pedindo para vocês lembrarem. Contem para eles as histórias do passado. Digam a eles quem é Deus, quem foram vocês. Contem para eles o que vocês fizeram certo e o que fizeram de errado, para que eles não repitam os erros. E deem a eles uma condição adequada de escolha. O que isso tem a ver conosco? Se quiser saber o que tem a ver conosco, pega um livrinho e lê, chamado Livro Educação, ou pega um segundo livrinho e lê Orientação à Criança. E lá tem todo o protocolo disso, do porquê é importante ensinar às próximas gerações. A lição termina com um texto de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, que diz assim: como é grande a condescendência de Deus, falou na sexta-feira, e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como um sinal do seu concerto com os seres humanos. O Senhor declara que, ao olhar para o arco, ele se lembrará da sua aliança. Lembre? Lembrar de que Deus se lembra. Lembrar de que Deus não se esquece. E não se esquecer de que Deus se lembra, e não se esquecer de que Deus não esquece. Isso não significa que ele iria se esquecer. Ele fala conosco em nossa linguagem, para que possamos compreendê-lo melhor. Era o plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco glorioso que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Assim, de geração a geração, testificaria do amor divino para com o ser humano e fortaleceria sua confiança em Deus. E aqui tem duas dimensões interessantes nesse texto. Por um lado, a garantia de que Deus nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. Mas lembrar de que Deus não se esquece é também lembrar de que Deus destruirá a terra com fogo. E talvez um texto que feche esse ciclo e amarre isso de forma muito importante é o texto de Pedro, a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Se você olhar lá, pode olhar para esse texto com tranquilidade durante a semana também, mas o texto da carta de Pedro, ele traz, a partir do verso 4 ou do verso 5, uma referência importante que amarra essa questão dos dois pontos, o passado e o futuro. Se você olhar comigo aqui, o texto diz assim: porque deliberadamente esquecem. Aliás, eu vou ler a pergunta para ter contexto, né? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Percebe? É a mesma desculpa dada pelos sujeitos. Olha, as leis de Deus são tão perfeitas e inalteráveis, inabaláveis, que Deus não pode interferir nelas. Desde que mundo é mundo, as coisas persistem do mesmo jeito. As pessoas nascem, as pessoas morrem, e Cristo não voltou. Verso 5. Porque deliberadamente esquecem, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, e pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer, desta água, o mundo naquele tempo, porque foi afogado em água. E aí o texto continua dizendo: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, amados, uma coisa que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos como um dia, e não retarda o Senhor a sua promessa. Apenas, assim como alguns julgam demorada, apenas ao contrário disso, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, antes que todos cheguem ao arrependimento. Esse talvez seja um texto interessante para amarrar para o nosso tempo aquilo que é a proposta do lembrar-se lá na história de Deuteronômio. Porque o texto é enfático em dizer: vocês não devem esquecer. Não devem esquecer que no passado Deus destruiu com a água e prometeu que não destruiria mais. Mas ele não prometeu que não destruiria com fogo. Antes disse: eu vou fazê-lo outra vez. O que significa que se lá atrás ele cumpriu o que falou, no futuro também cumprirá. Por outro lado, ele construiu a arca, junto com Noé.
E, por outro lado, no futuro, construirá a mesma possibilidade de salvação. O que significa que essa história precisa ser contada e recontada para todas as gerações. Caso contrário, a gente corre o risco de que as novas gerações percam a efetividade do que é a promessa da segunda vinda. E essa talvez seja a principal questão que envolva a lição que a gente vai estudar nessa semana. Espero que vocês tenham um bom estudo, um bom passeio pelos textos e principalmente reflitam nas pontes que esse texto pode ter com a nossa história atual. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para todos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela história do passado que nos permite, com clareza, perceber a digital de Deus em cada um dos eventos e principalmente o teu amor e cuidado para com os teus filhos. Dá, Senhor, que pela gravidade dos atos de rebeldia e a forma como Deus interviu no passado, possamos ter a consciência de, com a mesma santidade e rigor, a interferência se dará no nosso tempo. E que isso nos provoque, em primeiro lugar, a percepção de quem somos, em segundo lugar, a necessidade de arrependimento, mas, acima de tudo, a percepção de que o amor de Cristo suplanta tudo isso, nos recebendo com atitude de perdão, desde que nosso arrependimento seja genuíno. Te pedimos a presença do Teu Espírito entre nós, nos ajudando no estudo dessa semana, o que oramos por Jesus. Amém.